Salve, salve aí todo mundo, pô, que tá assistindo a gente aí, tá me assistindo no caso, né? Enfim, tudo de bom pra você aí, seja lá onde você estiver aí, qualquer hora que você estiver assistindo. Cara, eu não sei ainda o que eu vou colocar de título, cara, eu realmente fiquei bem confuso. Eu queria falar só um pouco sobre um filme bem conhecido, tá ligado? Mas tentar trazer algumas implicações que eu trouxe desse filme, que eu tenho desse filme. Eu não sei se são de vocês, que é o Clube da Luta, né? É um filme muito conhecido, muito famoso, filme de 99, né? Cara, eu não cheguei a fazer isso, tá? Eu tava trocando ideia com meu irmão esses dias e ele comentou que no Reddit, acho que é no Reddit, é assim que se fala, né? O pessoal debate até hoje, mano, teorias sobre o Clube da Luta. Porque é um filme tão brilhante, mano. Ele tem tantas vertentes, assim, interpretativas, eu acho, que tantas cenas, cara, que, sei lá, mano, daria pra fazer, sei lá, um podcast sobre o Clube da Luta, eu acho. Sei lá, tipo 2, 3 horas, né? Inclusive, uma vez eu ouvi um podcast bem legal, faz muito tempo, que falava, assim, sobre os filmes do Tarantino e tal. Achei bem legal. Se tivesse um podcast, eu faria isso, mano, falar só sobre um filme, assim, passar 3 horas falando de um filme, né? Porque os filmes, ele tem esse poder, mano. O filme às vezes tem 1 hora e meia, tá ligado? Mas, tipo, ele faz você digerir ideias durante anos, pô. Tá ligado? Eu assisti 2 vezes no mínimo o Clube da Luta. E sempre que você assiste, mano, sempre parece que dá pra tirar algo, assim, né? Não da cena em si, a mesma cena, você sabe a cena, mas te gera alguma implicação diferente, tá ligado? Cara, eu não sei se eles fazem isso de propósito, foi na cagada, assim, tá ligado? Eu acho que tem a parte da genialidade e tem a parte da, sabe, sei lá, mano. Cara, tem que dar os parabéns pra esses caras. Esse filme é muito foda, tá ligado? Se você não gosta desse filme, não me diz, não me fala, tá ligado? Eu não quero saber se você não gosta desse filme, tá ligado? Porque meio que é obrigatório, né? Então, assim, vamos lá. Qual que é a primeira ideia, assim, que eu queria falar sobre o Clube da Luta? Pelo menos numa cena específica. Eu gosto de pensar em cenas específicas, tá? Tem o todo do filme, mas tem algumas cenas específicas, né? Cara, a primeira coisa que eu acho interessante, cara, pra falar desse filme, ah, é tipo assim, como que... Tá, primeiro é o seguinte, né? Vamos lá. Se você não viu o filme, cara, o filme de 99, que é o Clube da Luta, pausa o vídeo e vai assistir, tá ligado? Eu não vou ficar aqui cuidando que eu vou dar spoiler, não sei o que. Pausa o vídeo e vai assistir o filme, cara. Tem até de graça. Porra, qualquer lugar tem esse filme aí. Então, né, só é o básico, não vou. Me enche o saco aí falando, não é isso. É o filme, cara. Foi mais de 20 anos que fizeram o filme. Já era pra você ter visto, né? Então, assim, vamos lá. Dito isso, feito tudo isso, não assistiu, assiste, pausa e assiste. Se você já assistiu, muito bem. Aí vamos em frente. Assim, cara, o primeiro ponto que eu queria trocar uma ideia é que, tipo, a criação do personagem, o momento em que aquele. Eu não me lembro o nome do. Peço desculpa, tá, pessoal? Assisti 2 vezes. Assisti 2 vezes, não me lembro do nome de todos os personagens. Mas eu lembro do filme, obviamente. Muito bem, assim, do filme. Mas o nome do personagem tem uma dificuldade pra lembrar, então peço desculpa. Mas o protagonista ali que vira o Tyler, que é o cara fodão e tal, que é o Tyler, na verdade, que vira aquele cara fodão e pá, e faz, acontece. Ele vira o Tyler gradualmente, né? A maneira de. Isso é meio que um lema, né, dos diretores. Eu já ouvi falar isso, não sei se vocês já ouviram falar. Que é tipo, o diretor ele não conta, ele mostra. Então ele vai mostrando nas partes iniciais do filme como ele vai se tornando o Tyler. Tá ligado? Como ele vai se tornando e qual é o ápice do momento em que ele realmente incorpora o Tyler, que é dentro do avião. Então, tipo assim, basicamente, só pra dar o contexto, né? É um cara comum, com um empreguinho de merda, consumista pra caralho, que tipo, é um cara que
É um cara que, sei lá, compra coisas banais, que ele, enfim, coisas comuns, mano. E eu não sei como que ele vai parar numa autoajuda, mano. Eu não me lembro, agora é uma boa pergunta. Eu não sei como é que ele vai parar numa autoajuda. Eu sei que ele, mas fiquem tranquilos. Não é uma opinião geral sobre o filme, tá? É sobre algumas cenas. Então, eu não saber algumas coisas não vai implicar necessariamente na opinião que eu tenho, alguma coisa, uma reflexão que eu tenho sobre o filme, tá? Não se apeguem a isso, né? Porque eu sempre parto do princípio que talvez quem vai assistir esse vídeo realmente sabe muito em detalhes, muitas especificidades do filme. Eu tenho dificuldade para lembrar dessas coisas, tá ligado? Mas o filme, isso eu me lembro. Eu só não lembro qual foi o momento ali que ele começou a ir para os centros de ajuda. Eu não sei se foi uma. Acho que ele tava com insônia, né? Não era isso? Não sei. Eu sei que ele não tava legal e aí ele começou a ir para os centros de ajuda, autoajuda, né? Nos Estados Unidos tem muito. Que nem, por exemplo, aqui no Brasil tem os alcoólicos anônimos. Então se reúne os caras que. Se reúne os caras que não gostam, que gostam muito de. São alcoólatras e eles se reúnem para compartilharem das fraquezas, para junto eles. Grupo de apoio, essa é a palavra, grupo de apoio que tem nos Estados Unidos. Grupo de apoio e tal, que as pessoas estão muito fodidas e elas se unem. Ou seja, é a união da fraqueza, né? Pegou a visão? Clube da Luta, união da fraqueza inicialmente. Percebe que tem uma antítese aí, né? Evidente, assim, pelo menos pra mim. Quer dizer, então ele cai num grupo de apoio. Ele cai num grupo de apoio. Quer dizer, junta-se ali os homens e eles desabam ali. Eles mostram as suas fraquezas, né? E aí tem aquela cena que é muito boa, porque ela é muito patética, né? Ela é muito constrangedora propositalmente, que é a cena que o protagonista, né? Abraça um cara que, porra, o cara tem dois peitos maior que, porra, de várias mulheres, tá ligado? Tipo, o cara tem a teta quase tocando no chão. E aí o cara abraça assim ele, coloca a cabeça do cara nos peitos do cara e chora, e chora. Quer dizer, ele demonstra uma fraqueza muito grande, uma sensibilidade muito grande, né? E aí depois ele vai morrer no final do filme de uma forma heróica, né? Então você percebe essas antíteses no filme todo, assim, pelo menos a segunda, né, que eu descrevo aqui. Cara, e assim, e aí o que acontece? Eu não me lembro exatamente, mas vai passando o filme e ele vai, acho que indo em outros grupos de apoio. Ele vai, não sei, ele vai curtindo a parada, ele vai havendo uma transformação interna dele ao ver a vulnerabilidade alheia. Ou seja, ele entra ali fraco, mas ele vê que as outras pessoas da sociedade ali que ele convive, né? Claro, outras pessoas que ele não conhecia, mas que estão ali naquele meio, são tão fracas ou até mais fracas do que ele. Tipo assim, são pessoas extremamente fracas, extremamente pedantes, tá ligado? Então esse retrato desse cara de seios enormes, de peitos enormes, abraçando ele, chorando ridiculamente e tal. Acho que a mulher abandonou ele, o filho, sei lá, mano. Que merda que aconteceu na vida dele. E ele chora, desaba, chorando e tal. Quer dizer, é uma fraqueza muito grande, tá ligado? Tipo, é uma coisa muito pedante. Tudo bem, mano. E ele tava mal. Acho que ele tava com insônia, se não me engano, né? O protagonista. Por isso que ele vai para os grupos de apoio. Mas ele olha assim a fragilidade alheia e ele percebe, cara, essas pessoas são muito fracas, pô. Então, essa é a minha teoria, tipo, a minha tese, quer dizer, ele percebe a fraqueza alheia e ele cresce, porque ele percebe que os outros são muito mais frágeis do que ele pensa. Quer dizer, ele tinha uma visão da sociedade, banal, comum. E ele tava entrando meio que em transe, tá ligado? Tipo assim, não sei se. Eu tenho quase certeza que ele tava com insônia, mas a vida dele tava uma merda. Tipo, ele tava muito monótono, tava muito mais do mesmo. E consumismo, né? Ele tinha, tipo, tem uma cena muito boa que mostra assim, o apartamento dele, todos os objetos catalogados por preço, marca, etc. Assim, muito boa essa cena. Que mostra, tipo, ele tem um apartamentozinho, que ele compra as coisinhas dele, né? E tem uma cena muito boa que retrata essa ideia de comunismo, de consumismo, que é quando ele fala assim, cara, qual será que é o tapete que diz quem eu sou?
Tipo assim, como é que eu demonstro a minha personalidade no tapete que eu coloco dentro de casa? E, cara, eu acho que esse é o maior. Esse é um retrato clássico do caralho comunismo, tô com o comunismo na cabeça. Esse é um retrato clássico, assim, claro, do que é o consumismo. Que é você querer transparecer nas coisas que você tem a sua personalidade. Cara, eu não tenho problema nenhum com relação a isso, tá? Eu não tenho nenhuma opinião sobre o consumismo, mas eu acho que meio que é isso, quer dizer, eu acho que meio que é isso, tá ligado? Que é tipo, a ideia a ideia de você querer transparecer a sua personalidade nas coisas que você tem, mesmo que você não precise delas, né? Então, por exemplo, você compra. Eu não acho isso ruim, tá, pessoal? Eu não acho isso ruim. Mas se você parar pra pensar, meio que é isso. Quer dizer, eu vou comprar uma camisa que tem o meu personagem de anime favorito. Eu não acho isso ridículo, não acho isso tosco, mas isso é uma expressão do consumismo, porque você não precisa. Tecnicamente, assim, falando ipsiliter, assim, você não precisa ter a camisa do Goku, porque você ama Dragon Ball. Você não precisa. Você quer, porque aquilo demonstra, aquilo remete à sua personalidade. Aquilo tem a sua cara. E aí você vai lá e compra. Então, tipo, essa fala no filme inicial, ela trata muito essa ideia do que é o consumismo, né? E aí, enfim, ele é muito consumista, realmente, tem uma vida vazia, não consegue dormir, a vida dele é meio banal, é meio merda, ele não é tratado, ele é tratado com o mínimo respeito dentro do trabalho dele, é só mais um empregadinho. Ele é um merda, mano. É um retrato do... Sou um merda, meu irmão. Tá ligado? É literalmente isso. Literalmente não, mas é realmente isso. E aí o que acontece? Quando ele vai para esses grupos de apoio, ele vai se transformando no Tyler, nesse cara foda, né? Que é o cara que cria o Clube da Luta, porque ele começa a ver a fraqueza ali. Mas a fraqueza ali é da maneira mais clara, mais visceral. E ele não tinha percebido essa fraqueza na. Ele não tinha percebido essa fraqueza na sociedade anteriormente. Porque nos grupos de apoio, para quem conhece, tem várias implicações nos Estados Unidos, como eu falei, nos Estados Unidos tem muito isso. Tem várias implicações desses grupos de apoio. Várias séries assim, tem um cara, algum personagem sempre tem um grupo de apoio, né? A Jay no Meu Patrão das Crianças tem um grupo de apoio das gordinhas, até o Charlie Harper na série, né, Two and a Half Men, tem um grupo de apoio. Ele até diz que não é grupo de apoio, mas é um grupo de apoio para pessoas que estão ficando mais velhas, não, tipo, a crise do ser humano, do homem se tornando mais velho, então se reúne ali os velhos ali, tomando uísque, fumando charuto e refletindo sobre a vida, expondo as fraquezas, olha como está sendo difícil a minha vida, agora eu velho, como é que é a relação com a minha mulher e tal. Ou seja, é uma coisa bem conhecida assim nos Estados Unidos, pelo menos me parece, pelas implicações das produções americanas, algumas delas, que tipo, grupo de apoio é uma coisa comum, e no Clube da Luta é colocado isso, quer dizer, esses grupos de apoio que é essa galera que se junta para externar as suas fraquezas, tá ligado? E, cara, o que acontece? Quando ele percebe isso, ele vê que as pessoas são muito mais fracas que ele vai ganhando uma força muito foda. Então eu não vou lembrar exatamente quais são os eventos. Tem esse evento que ele abraça o gordão lá, tal, e o cara é pedante, o cara é patético. Mas depois se torna meio que um herói, um mártir do grupo, tá ligado? Mas ali inicialmente ele é um pateta. E depois tem outros casos ali, outros eventos em que as pessoas vão se expondo e tem uma mulher que tem câncer também, fala como é triste. E, sabe, é sempre a fraqueza o tempo todo. E ele vai crescendo nisso, né? E o diretor, ele é muito genial porque ele vai colocando ali cenas esporádicas do Tyler aparecendo assim. Eu não tinha visto isso no primeiro filme, cara. Meu irmão falou que viu na primeira vez, se não me engano. Pela eficácia dele ou falha minha? Eu acho que falha minha, né? Eu deveria ter visto também, mas não vi na primeira vez. Depois eu vi que aparecia assim a imagem dele aparecendo assim algumas vezes, né, o Tyler antes. E aí tem o que daria para se chamar de catarse, né? Que é aquele momento, aquela epifania, aquele insight que é quando ele se torna o Tyler dentro do avião. Ele se torna o Tyler dentro do avião. Enfim. Mas antes de chegar no Tyler e tal, enfim. O que eu tava falando? Tava na parte do grupo de apoio, né? E ele vai se tornando forte. E aí tem uma questão, mano,
É, tem uma questão que é a seguinte. Tem um cara, puta, agora vai ser foda. Porque esse é um cara. Esse é um cara. Como é que eu posso falar isso? Agora é um momento delicado, galera. Que é o seguinte, eu vou falar o nome de um cara que muita gente vai tirar uma credibilidade do que eu vou dizer, porque eu talvez odeie o cara e outra gente talvez vai me considerar porque adora o cara. Acontece isso com muita gente, talvez futuramente aconteça comigo também, se algum dia eu for minimamente relevante, né? As pessoas é assim, alguém vai gostar, alguém não. Eu não sou fã do cara, eu não sou aluno do cara, acompanho o cara, né? O senhor, há pouco tempo, mas eu vi uma referência do Hélio Couto. Conhece o Hélio Couto? Tá. Enfim, me julguem como vocês quiserem. Mas eu não sou aluno do cara. Umas aulas interessantes dele, tal. Não é o caso, não quero dar opinião sobre ele. Mas ele fez uma referência da lei da atração, de algumas coisas que ele estava ensinando com relação ao Clube da Luta. Que tem a ver sim com a lei da atração, depois posso chegar lá, se eu conseguir. E ele fala algumas coisas sobre PNL, que é a programação neurolinguística. Não é uma área considerada válida na psicologia, até onde eu saiba, né? Não sei se é considerada pseudociência, mas não tem, né? Porque a metodologia científica ela parte do princípio de artigos científicos que são revisados em pares até que se tenha como é que eu posso dizer? Até que isso se torne científico, a comunidade científica aprove isso como realmente científico, tá ligado? Existe um processo, né, a ser seguido. Então, a PNL eu não sei se entra nisso. É um ensinamento, tem livro, tem tudo disso, um monte de coach que usa isso e tal, e para eles funciona em alguma medida, né? Enfim, e tem várias estratégias de PNL, E tem uma estratégia, eu não me lembro qual que é o nome, eu não me lembro qual é o nome da técnica, né? Mas a estratégia é a seguinte, e vocês vão entender porque que eu vou voltar pro clube da luta. Tem uma estratégia que eu não sei qual o nome, tá? Mas o Hélio Couto, por exemplo, eu já pesquisei isso antes, tá? Então não é porque ele tá falando, mas é que ele usa esse exemplo, eu acho bom. E ele também coloca na aula dele, que é o seguinte: imagina que você tem um patrão muito filha da puta. Isso inclusive acontece no Clube da Luta. Você tem um patrão muito filha da puta, um otário. E o que acontece? Ele te oprime não só verbalmente, não só por ser o chefe, por mandar, ele necessariamente você tende a respeitar esse chefe, esse patrão, e ele, por ter um cargo, uma autoridade, e por denotar implicitamente uma força, você se sente acuado. Mesmo que ele não seja um cara viril, um cara muito foda, um cara que fale grosso, que fale com uma entonação, sei lá, mesmo que esse cara não seja essa personalidade forte é um termo ruim, mas mesmo que ele não seja um cara muito foda, o simples fato dele estar num cargo acima do seu implica uma força dele sobre você e você se sente acuado, por exemplo. Isso pode acontecer, pode não acontecer. Vamos supor que aconteça. Aí qual que é a técnica de PNL? Eu não sei se isso é verdade, não sei nada, irmão. Só estou descrevendo o fenômeno e implicação no filme. Veja se faz sentido. Só isso. O que acontece? Se você usar uma técnica proposital e imaginar, claro, isso não é tão simples, tá? Na verdade, assim, não, eu acho que não é fácil, mas é simples, tá ligado? Que é o quê? Se você pegar essa imagem do chefe que você tem, que tá, sei lá, tá sendo um filho da puta, tá ligado? Tá sendo um otário. E você simplesmente, mano, imaginar que ele é um palhaço, por exemplo. Ele é um palhaço, esse cara é um palhaço. Você criou na sua... Pode não ser, mas você acredita na sua cabeça que esse cara é um palhaço. Ele é um bonequinho, ele é uma marionete. Você acreditou nisso, você botou na sua cabeça. Quando esse cara te repreender, te falar qualquer merda, ele não vai mais te atingir. Porque ele é um bosta. Porque você colocou ele abaixo de você. Você fez alguma coisa no seu cérebro conceber que ele não é tão importante quanto ele parece. Tá ligado? Entendeu o que eu quero dizer? Ou seja, e aí você ganha uma força sobre ele. Você não vai virar chefe, ele continua sendo chefe, você continua sendo funcionário. Mas você ganha uma força sobre ele. Por quê? Porque você colocou ele abaixo de você. Entende? E aí, qual que é a minha tese? A minha tese é que quando o protagonista do Clube da Luta, que vira o Tyler, quando ele começa a entrar nos grupos de apoio e começa a ver a fragilidade das pessoas, ele começa a ver todo mundo como inferior, como pessoas baixas. Ele começa a ver, cara, por que eu tô preocupado com o que eu vou comprar? Por que eu tô preocupado com o que eu vou vestir? Por que eu tô preocupado com tudo, mano?
se no fim das contas todo mundo é um merda, todas as pessoas são fracas. E ele via, e tipo, tinha grupos de apoio de todos os tipos. Então, tinha grupo de apoio do. Espera aí. Tinha grupo de apoio do pessoal que perdeu a família, né? Que perdeu a família, ou que. Dos drogados, dos alcoólatras. Sei lá, mano. Tinha vários grupos de apoio do pessoal fumante, não sei, mano. Do câncer, pessoal com câncer, em estado terminal. Então, tipo, tem vários grupos de apoio, tá ligado? É, e aí ele frequentava esses grupos, ele gostava de ver a fragilidade das pessoas, mesmo não. Tipo assim, ele frequentava, sei lá, o grupo do pessoal com câncer, mesmo ele não tendo câncer. Então o pessoal achava que ele tinha, mas ele não tinha. Ele tava lá só pra ver as pessoas, mano, no estágio terminal. Tipo, uma coisa meio sádica, talvez. Não sei. Enfim. E aí ele vai ganhando essa força, mano. Ele vai se tornando um cara muito foda, quase que beirando a loucura, na verdade. Né? De certa maneira, beirando a loucura, pra falar a verdade. Porque ele vê a fragilidade, mano. E isso é genial. E aí ele conhece lá a mulher e tal, eles dividem, né? A ideia não é ficar contando o filme, mas só pra exemplificar, eles colocam ali, eles dividem quais grupos de apoio eles vão frequentar, pra eles não ficarem frequentando os mesmos, pra não dar muito na cara. E aí, enfim, aí ele tem a catarse no avião, que é onde ele realmente vira o Tyler, né? Talvez pela turbulência, né? Eu tenho essa teoria também, porque como tem a turbulência no avião ali, o que acontece? Ele pensa na morte, a morte dele, ele realmente vê, e isso também é genial, porque a experiência da morte, eu acho que é uma experiência única, tá ligado? A experiência da quase morte, né? Sabe aquela coisa de, passou um filme na minha cabeça, eu estive à beira da morte e passou um filme na minha cabeça. Quer dizer, você se revê, você vê o que é importante realmente na sua vida, né? Tem um escritor que ele fala isso, da ideia dos náufragos, né? É Otto Maria Carpo, se não me engano. Que ele fala que as ideias que valem é as que valem quando você estiver à beira da morte. O que você pensar nos últimos momentos da sua vida é o que importa. O resto, mano, o resto é resto. E aí, nessa catarse, vamos colocar assim, que é onde ele realmente vira o Tyler, ele incorpora o Tyler, é no avião, e o avião é um momento onde ele possivelmente ia morrer. Quer dizer, tem uma turbulência muito grande, o avião não cai, obviamente, mas tem uma turbulência muito grande. E tem uma fala do Tyler, né, que ele fala dos passageiros. Lembra dessa fala? Que ele fala assim: sabe por que os passageiros estão sorrindo no cartaz do avião? Ele pega o cartaz, né, de instruções do avião, e todas as pessoas estão sorrindo. Lembra dessa cena? E aí ele fala: cara, essas pessoas estão sorrindo porque quando elas colocam a máscara de gás, aquele gás ele não é que ele é tóxico, ele é alucinógeno, eu acho. Enfim, ele tem um efeito que relaxa o seu corpo e faz você ficar feliz, alegre, sei lá, tipo é uma morfina, sei lá, como é que é a palavra? Um anestésio, enfim, que faz você aceitar o seu destino, tá ligado? E aí, mano, é a catarse, partindo dos princípios que ele é, entendeu? Os dois são a mesma pessoa e o Tyler é uma voz na cabeça dele, né? O que o protagonista tá pensando, na verdade, que se torna o Tyler? Ele tá pensando, cara, eu posso morrer e é isso. E tipo, e essa máscara não vai me possibilitar a vida. Na verdade, só vou me preparar para morrer. Quer dizer, ou seja, ele passa pela experiência da possibilidade real da morte. Quer dizer, tem uma turbulência relativamente grave, né? Enfim, e ali, naquele voo, quando ele presencia realmente a possibilidade real de morrer, né? Depois de ter visto a fraqueza humana, ele incorpora o Tyler. E aí, enfim, e aí ele queima lá a casa dele, explode o apartamento dele, fica sem casa, fica sem porra nenhuma, né? E aí ele se torna o Tyler, né? E aí tem toda a criação do Tyler, né? Até a criação, né? Do Clube da Luta, né? Enfim, basicamente essa é uma ideia, né? Outra coisa, pô, até esqueci. Eu até anotei algumas coisas aqui. Tem algumas coisas aqui. Eu nem falei o que eu anotei aqui. É que, como eu falei, cara, puta, esse filme é muito genial, mano.
Esse filme é muito foda. Então, por exemplo, aí acontece isso. O que acontece depois? Enfim, eu não vou ficar contando o filme, tá, mano? Mas a ideia basicamente é essa. Eu tô tentando me apoiar aqui porque eu realmente me perdi. Eu sabia que isso ia acontecer, pô. Mas tranquilo, pô, faz parte. E assim, cara, tem duas ou três coisas que eu queria falar. A primeira delas é a seguinte. Tá, vamos lá. Ele cria o Clube da Luta, tal. Porque na verdade ele acredita em si mesmo, né? E aí ele vai atraindo pessoas pro Clube da Luta, né? Ele vai atraindo pessoas pro Clube da Luta, tal, tal. E ele cria o Clube da Luta, que basicamente são as pessoas que se reúnem pra se degladiar, mano. Pra se não se matar, mas se agredir realmente fisicamente, tá ligado? E tem as regras do Clube da Luta, né? Não, ninguém fala sobre o Clube da Luta e tal, né? Que é uma regra muito importante, mas ao mesmo tempo muito descumprida, né? Eu, por exemplo, já tô descumprindo. Enfim, mas o que acontece? Beleza, ele criou a porra do Clube da Luta. E, enfim, as minhas pessoas realmente se reúnem e tal e se agridem até um dos dois desistir. Essa é a proposta. E aí, como eu falei, é o oposto do grupo de apoio do início, né? Ou seja, o grupo de apoio eram grupos de fraqueza em que as pessoas se reuniam para mostrar suas fraquezas e o Clube da Luta é o oposto. É meio que uma sátira, se você parar para pensar, aos grupos de apoio nos Estados Unidos, que existem em todo mundo, mas eu acho que são frequentes nos Estados Unidos, que é onde as pessoas se reúnem para mostrar as suas fraquezas, tá ligado? E aí, na verdade, quando ele cria o Clube da Luta, ele tá fazendo o contrário, quer dizer, ele tá mostrando um grupo de força, na verdade. O Clube da Luta não é um grupo de apoio, é um grupo de desapoio, quer dizer, você vai entrar numa roda com outro humano que você não conhece e vocês vão sair no soco até um dos dois desistir, tá ligado? E o negócio realmente toma proporções bem avançadas, assim, de agressões muito fortes, né? Realmente é um filme violento, bem violento, né? O que nós gostamos, né? Nós curte, essa que é a ideia. Muito bem. E aí tem uma cena, e aí é o outro ponto, e aí tem uma cena do filme, cara, muito foda, que o Tyler, ele tá no meio, assim, da galera, e ele dá um discurso, né? Que é o seguinte, basicamente, eu não vou, obviamente, gravar e tal, mas basicamente é o seguinte, vocês foram convencidos de que vocês seriam grandes pessoas, grandes líderes, grandes atores, grandes personagens da história, mas vocês não são. Vocês são insignificantes. Nós compramos, e aí tem aquela frase maravilhosa, né? Que é a crítica ao consumismo, que era aquilo que ele fazia. Né? Você percebe que quando o protagonista vira o Tyler, ele necessariamente ele se torna o contrário do que ele era, né? Ou seja, ele deixa de ser um cara fraco para ser forte, deixa de ser um cara consumista para ser um cara que não tem porra nenhuma, né? Enfim, e deixa de ser um cara pacífico para ser um cara agressivo, tá ligado? Porra, mano. E aí, enfim, e aí ele critica o consumismo nessa frase, muito conhecida, né? Nós trabalhamos com o que não gostamos para comprar coisas que não precisamos, né? Enfim, e ele vai falando isso, cara, nós fomos convencidos que nós seríamos isso, aquilo, e nada disso aconteceu. E o tempo passou e nós fomos pouco a pouco nós fomos nos convencendo e percebendo que nós não seríamos grande coisa. Cara, e isso tem uma certa realidade nisso. Que é tipo assim, todos nós quando a gente cresce, quando a gente é muito novo, a gente, não é que a gente tem um sonho, mas a gente pensa em alguma coisa que a gente quer ser, tá ligado? E a gente vai passando o tempo, vai passando a idade, e a gente vai vendo que as oportunidades elas vão se fechando. Elas vão se fechando, né? Então, por exemplo, tinha um amigo meu que ele tinha que o pai dele disse que era muito legal, ele tinha uma relação boa com o pai dele. Ele tava contando que o pai dele uma vez falou pra ele que, tipo, se você não sabe o que você quer ser, isso é muito bom, porque quer dizer que você pode ser qualquer coisa. Só que essa frase ela é muito bonita, né? Nossa, que legal. Se você não sabe o que você quer ser, filho, não tem problema, você pode ser qualquer coisa. É muito linda essa frase. Só que com o passar do tempo, você vai percebendo que isso não procede. A vida ela vai te dando alternativas que elas vão se resumindo com o passar do tempo. Então, por exemplo, eu não posso ser mais jogador de futebol, por exemplo, mesmo se eu quisesse. Eu tenho 30 já, pô. É possível?
Assim, deve ter alguém que deve ter conseguido virar profissional com 30 anos de idade, mas a chance é mínima. Ou seja, a vida naturalmente, por estar inserida no tempo, ela vai reduzindo as nossas possibilidades. Entende? Então, quando você nasce, no momento que você nasceu, você pode ser qualquer coisa. Existe uma possibilidade, é um livro totalmente aberto, existem várias variáveis, né? Quer dizer, o que que o Edson Arantes Pelé tem a ver com Michael Phelps, que tem a ver com Tiger Woods? Todos nasceram. Então, no momento que eles nasceram, eles poderiam ser qualquer coisa. E aí, cada um se direcionou para a sua área. Mas conforme eles foram crescendo, mas conforme a gente vai crescendo, essas possibilidades vão reduzindo, né? Por isso que os grandes atletas aí, eles se tornam grandes atletas, porque eles são desde muito novo, né? Tipo, sei lá, tem um filme, eu tô pra ver esse filme aí, mano. Eu vi um jornalista, foi o Bruno Formiga que falou desse filme, parece um filme muito bom, que é o pai da Serena Williams e da irmã dela, que é um cara extremamente obcecado, e ele treinou as filhas desde muito nova para serem as melhores do mundo, para serem grandes tenistas, e ele conseguiu. Por quê? Porque ele pegou as filhas dele desde muito nova e trabalhou desde o início para se tornarem aquilo ali, tá ligado? Então, quando você tem uma vida, você já tem um propósito e você trabalha, você tem todas as condições para seguir aquele propósito, existe uma possibilidade muito grande de você conseguir. Mas tem uma galera, muita gente, diga-se de passagem, que não tem isso, que só nasce. Só nasce. Às vezes não tem pai, não tem mãe, enfim, tudo que a gente já sabe no Brasil, por exemplo, e outros países subdesenvolvidos, em que a gente nasce e a gente tem até um sonho. Mas o tempo vai passando e a gente não vai conseguindo realizar o sonho. E aí a gente vai ficando pelo caminho, mano. A gente vai ficando pelo caminho, tá ligado? E a gente não é nem uma pessoa desprezível, a gente não é nem a pior pessoa do mundo, a gente não vira nem o Charles Manson, mas a gente também não vira um herói. A gente não vira sei lá, a gente não vira um cara muito foda. A gente tá ali no meio, na meiuca, né? A famosa meiuca. E aí, essa galera que vai crescendo e vai percebendo que não vai realizar os seus sonhos, que a maioria das pessoas são assim, o Tyler chama de os filhos, eu até anotei, os filhos do meio da história. Cara, essa frase é muito boa, mano. Essa frase é muito boa, porque é exatamente isso, cara. A maioria da humanidade são os filhos do meio da história. E os filhos do meio, que ninguém vê, que não existe, que são totalmente insignificantes. Então, se você parar pra pensar, qualquer história, mano, qualquer história que você pensar, a história mais mirabolante, a história mais maravilhosa, tem a galera que tá no meio, que ela não existe pra você e pra mim. Ela existe na realidade, mas ela não existe pra você e pra mim, concretamente. Você não sabe quem são essas pessoas. Então, por exemplo, tem uma ideia que dá na minha cabeça. Poderia ser qualquer outro exemplo, tá? Mas imagina, por exemplo, o caso de Moisés, tá? Independente se é verdade, a Bíblia ou não, tá? Mas imagina essa história como real. Era uma vez um cara chamado Moisés e ele é chamado por Deus para libertar o povo do Egito. Aparecem algumas personalidades ali, a irmã de Moisés, a Miriam, o Arão, acho. Enfim, alguns personagens daquele povo ali aparecem. Várias pessoas, na verdade, aparecem. Mas tem muita gente daquele povo que fez parte do povo, andou no deserto, viu o maná cair do céu, sei lá, viu todos os prodígios que Deus fez, tanto no Egito quanto no deserto, e que não existem. E não é que não existem, eles existem, mas a gente não sabe quem eles são. Ou seja, entendeu o que eu estou dizendo? Ou seja, a história da humanidade, ela tem picos, né? Então, por exemplo, qualquer história que você for contar, você vai contar no ápice. Então vamos supor que eu vou contar a história da igreja. Sei lá, eu vou contar o quê? Eu vou contar a história dos grandes santos, eu vou contar a história das pessoas relevantes, certo? Eu vou contar a história do Corinthians. Eu não vou falar do Otacílio Neto, do Perdigão, eu não vou falar do Bill, não, eu vou falar do Marcelo Carioca, do Sócrates, do Basílio, do Tupanzinho, tá ligado? Eu vou falar dos caras relevantes da história do Corinthians, ou qualquer clube, ou seja, toda a história é contada pelo ápice, né? Pelo topo, tá ligado? Ou por aquilo que é muito ruim, né? Que aí a gente aí vem aquela ideia, né? Você é o melhor ou você é o pior. Quer dizer, todo mundo sabe quem é o maior time do mundo. E todo mundo sabe quem é o pior, ou pelo menos conhecido como o pior time do mundo. Mas a galera do meio, ninguém sabe quem é. A galera do meio, ninguém sabe quem é, mano. Esse é o ponto. Os filhos do meio da história. Então a história, ela tem momentos de ápice.
Ela tem um momento, o Império Romano, o Império Egípcio, o Império, não é Império, né? A dinastia, sei lá, o período do que o egípcio, os Estados Unidos, uma potência, a Guerra Fria, a União Soviética. Quer dizer, a gente conta a história sempre das grandes potências, dos grandes líderes mundiais, mas no meio dessa história tem uma galera que viveu isso, mas que você não sabe quem é. Os filhos do meio da história. O regime militar, a ditadura militar, que seja. É, a gente ouve falar dos grandes revolucionários, dos líderes, os militares que fizeram tortura, que fizeram isso e aquilo, os presidentes militares, o AI-5. Quer dizer, a gente conta a história sempre nesses termos, né? Os jornalistas que foram martirizados, que morreram, foram assassinados, torturados, mas tem uma galera que viveu tudo isso e você não sabe quem é. São os filhos do meio da história. Eles estão na história, mas eles não são contados. Eles não são, porque não, e não porque eles, e não por maldade ou por qualquer, não, porque eles necessariamente eles são relevantes. São pessoas comuns, são as pessoas comuns que elas não são contadas, tá ligado? E esses filhos do meio da história, eles sempre existiram na história da humanidade, tá ligado? É tipo, imagina uma aula, imagina que você tem um professor, né? Eu tive, né, esse professor, você deve ter tido também. Sei lá se você teve algum professor decente de história, mas imagina que você tem um professor de história que ele vai te contar a história da humanidade, assim, os principais termos. Ele não vai poder contar tudo, isso é humanamente impossível. Ele vai contar os principais povos, descobertas, tal. Em todas essas histórias, em todos esses pontos, tem uma galera que tá no plano de fundo, né? Ou seja, me diz um sumério. Teve sumério lá, teve uma galera lá, mas quem são eles? Você pode saber quem são eles nos costumes deles e tal. Me diz o nome de um sumério, de um romano. Quer dizer, entendeu o que eu quero dizer? Esses são os filhos do meio da história. Eu não sei se ficou bem explicado, bem exemplificado, mas essa é a ideia, tá ligado? Essa galera que passa despercebida, mano, que não faz parte da história, que não vai ser relevante, que não vai ser lembrada, tá ligado? Sei lá, tipo, a gente fala, né? Todos nós vamos morrer e vamos ser... Todos nós vamos morrer e vamos ser... Como é que se diz? E vão ser esquecidos, não é isso, né? Tem até uma ideia de que quando a gente morre, a gente tem uma morte, e quando a gente é esquecido, a gente tem uma segunda morte, né? Então, eu morri hoje, por exemplo. Meu corpo morreu, tá, beleza, morri. Mas se a minha família ainda se lembra de mim, eu ainda tô vivo, na mente, no coração de alguém. Quando todas as pessoas que estão próximas a mim morrerem, eu morri pela segunda vez. Tudo bem, isso vai acontecer com todo mundo, tá? Seja a pessoa mais famosa do mundo, ou seja a pessoa mais insignificante. Tudo bem, isso vai acontecer com todo mundo. Mesmo as pessoas que estão vivas até hoje na mente das pessoas, de outras pessoas, sei lá, Napoleão Bonaparte. Ele morreu há muito tempo, mas ele ainda está vivo nas biografias, nas historiografias, na mente de muita gente, no imaginário de muita gente. Porque ele foi um cara relevante na história da humanidade, beleza. Até ele vai morrer um dia, quer dizer, se a humanidade um dia se extinguir, ou se todas as pessoas perderem todas as referências desse cara, e todo mundo se esquecer dele, ele vai morrer pela segunda vez. Até o momento isso não aconteceu, tá? Mas ainda que isso aconteça, o fato é, ele participou da história. Ele não é do meio da história, ele participou da história. Ou seja, a história o quê? Aquilo que foi contado. Quando você olha para a humanidade, tem um cara chamado Napoleão, e ele fez parte da história. Ou seja, ele não é um cara do meio da história. Ele participou da história, concretamente. Entende? Então, é isso. O resto é e são os filhos do meio da história. E essa ideia é muito interessante, porque se